de uma forma simples, humilde, nasceu como homem comum, foi gerado como homem comum. Quando começou a exercer o seu ministério, o exerceu de maneira comum. Você não via Jesus nos grandes palanques ou nos grandes locais, nas grandes multidões. O Senhor estava sempre nos locais onde as pessoas precisavam dele. E as palavras de Cristo não eram palavras que incentivavam a luta, a rebelião. Nós passamos na última semana movimentos sociais, nas redes sociais e pelas ruas, de pessoas clamando e clamando por um impeachment, por um novo governo. Nós passamos por isso. Os judeus tinham mais ou menos essa ideia. Eles acreditavam que quando Deus vier, quando Jesus viesse, o filho da promessa viesse, aconteceria algo semelhante. Seria o impeachment de todos aqueles e Deus seria o rei soberano. E todos iriam bramar e bradar, o novo rei se estabeleceu e era festa para os judeus. E não foi dessa forma. Jesus não veio com armas, não veio com espada. Ele não veio dessa forma. O ministério de Cristo foi um ministério onde ele procurou ensinar as pessoas o que de fato era o amor. Que de fato Deus é o amor. E que Jesus Cristo, que era o verbo que estava com Deus na criação, e o verbo se fez carne, como diz a palavra, esse verbo também é amor. Jesus veio durante os anos que aqui esteve, ele procurou olhar por todos aqueles que estavam ao seu redor. Jesus olhou pelos judeus, que era o povo da promessa, mas não deixou de lado os gentios. Nós temos a passagem da mulher de Cesareia, que vai pedir um milagre da sua filha, e o Senhor fala: peraí, o pão é para os filhos, não posso pegar o pão e dar para os cães. E ela fala: não, apenas as migalhas dos cães se alimentam. E ali o Senhor liberou a cura. Nós temos também o centurião e muitos outros homens e mulheres que eram gentios e foram alcançados pela promessa do Senhor, porque Jesus veio nivelar a humanidade. O ministério de Jesus era nos nivelar. O Senhor não queria estabelecer, quando você vê a discussão entre os discípulos de quem seria o maior no reino dos céus, quem sentaria à direita ou à esquerda do Senhor, a resposta do Senhor é a mesma. Nós estamos em equidade, nós estamos nivelados. O amor de Deus, ele tem esse poder. O poder de pegar o pobre e o oprimido, o cego Bartimeu, os cegos de Jericó, e os colocarem na posição de filho. Então Jesus veio como oposto daquilo que o povo precisava, que o povo esperava. Não era o Jesus que veio para guerrear, foi o Jesus que veio para amar. Foi o Jesus que veio para curar, para alcançar um povo que para eles não existia. Os gentios eram como se nós hoje fôssemos enxergar as pessoas não crentes. Quando vocês adolescentes, quando vocês leem a Bíblia falando sobre os gentios, eles ficam: mas o que é gentio e judeu? Judeu era um povo separado, o povo de Deus. Os gentios eram um povo que não temiam a Deus, era um povo que tinha outros costumes. Então os judeus, eles não se contaminavam, eles procuravam evitavam ter contato. E Jesus, quando ele veio, ele fez questão de manter contato e mostrar, não só para aqueles que estavam, mas para os seus discípulos que dariam continuidade ao seu ministério, que o Senhor veio para judeus, gregos, para gentios, para todos aqueles que de fato abrissem seu coração. Isso então contrariou o povo, porque não era o Jesus que eles queriam, não era o Jesus que eles pretendiam, como hoje não é o Jesus de muitos dos crentes. Muitos de nós, quando abraçamos o Evangelho, temos uma imagem completamente deturpada do que de fato é o Evangelho. Nós imaginamos que, ao darmos o passo e declararmos Cristo como nosso Salvador, ao sepultarmos a velha criatura no batismo e levantar como nova criatura, todas as coisas acontecerão. Os céus se abrirão e aquilo que eu nem sonhava acontecerá. Eu serei rica, maravilhosa e terei tudo que eu pensei e imaginei. E às vezes não é assim. E quando isso não acontece, você vê um bando de pessoas saindo da igreja, procurando uma culpa, procurando uma desculpa para aquilo, dizendo que foi o pastor, que foi o irmão, mas na verdade as pessoas que saíram porque não conheciam ao Senhor. Esses dois discípulos, eles andaram com Jesus durante o seu ministério, eles acompanharam o ministério. Nessa passagem, eles caminharam por 12 quilômetros com Jesus, conversaram com o Senhor, mas não reconheceram. Aí você fica imaginando, eu fiquei lendo essa passagem, pensando: como assim andar por 12 quilômetros, conversar? Muitos de nós conhecemos
reconhecemos pessoas pela voz, né? Às vezes pelo perfume, pelo cheiro. Você liga para a pessoa, você liga para a casa dela, mas você sabe quando ela te atende, porque você reconhece pela voz, porque você tem intimidade. Esses discípulos não conseguiram reconhecer o Senhor. Talvez porque já estivesse no corpo glorificado. Ainda assim, a voz mansa seria a mesma. Esse texto o Senhor deixou esse texto para que nós de fato entendêssemos que não é a caminhada que nos torna amigos do Senhor. Não é o andar com Cristo que faz com que eu de fato o conheça. Amém? Vamos lá. Vou ser breve. Vai ser um pouquinho. Atos 9. Abre para mim, por favor, Tiago. Não, coloque, por favor, Atos 9. Eu quero falar sobre outra pessoa que teve encontro com o Senhor. Amém? É alguém bem conhecido de todos. Atos 9. Vou ler para vocês. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse alguns que eram deste caminho, tanto homens como mulheres, e os levasse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, ao chegar perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Amém. A história de Saulo é um pouco semelhante à história dos discípulos de Emaús, só que com um porém. Os discípulos de Emaús, eles já caminhavam e reconheciam o ministério de Jesus. Saulo não. Saulo foi um homem que cresceu ao redor dos grandes homens, grandes sacerdotes da época. Então Saulo conhecia de tudo da Bíblia, até Jesus, antes de Jesus. Tudo que dizia a respeito ao Velho Testamento, Saulo conhecia. Conhecia todos os livros, profecias, os profetas. Ele estava se preparando justamente para ocupar o cargo dentre os sacerdotes. Saulo estava totalmente no seu entendimento, era um homem que conhecia, ele tinha todo o conhecimento necessário sobre quem era Deus. E esse conhecimento de Saulo fazia com que ele entendesse que esse Jesus e essa nova religião que ele pregava não vinha do reino, não vinha de Deus. E ele então começa a perseguir. Esse capítulo 9, essa intenção de Saulo começar a perseguir os cristãos, ela começou após a morte de Estevão. A gente vai ver lá no capítulo 7, capítulo 8, sobre a morte de Estevão. A Bíblia fala que quando Estevão foi morto e apedrejado, as vestes dele, a capa foi jogada aos pés do jovem Saulo. Então, depois, diante daquela situação onde ele viu Estevão, mesmo sendo apedrejado, ainda se olhando para o céu e agradecendo e louvando ao Senhor por aquilo que estava vivendo os céus abertos, aquilo incomodou tanto a Saulo como os perseguidores dos judeus, dos cristãos, porque eles entenderam que havia algo muito forte nessa religião chamada caminho. Havia algo estranho nesse Jesus, e isso precisava ser detido. Esse povo precisava ser parado antes que essa religião crescesse mais e mais. E Saulo saiu, então pediu às autoridades da época uma carta branca para ele perseguir e entender quem falasse sobre Jesus. E Saulo foi. E no meio do caminho, Saulo teve um encontro com o seu perseguido. O perseguidor e o perseguido se encontraram, mas não houve prisão, não houve luta, houve redenção. A Bíblia fala que Saulo foi cercado por um grande esplendor. E no meio daquele esplendor, o Senhor começou a falar com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mais uma vez a voz do Senhor falando diretamente com o homem. E Saulo: mas quem é você? Está perguntando com quem eu falo. Quem é você? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir daí, Saulo virou um outro homem. Porque esse Jesus que ele entendia como inimigo de Deus, inimigo da religião pura, esse Jesus, ele se apresentou a ele.
E a partir daquele instante começou uma jornada de conhecimento de Paulo do Senhor. E vocês vão ver Paulo sendo o homem mais apaixonado. Vocês vão ver no Novo Testamento, vocês vão ver todos os discípulos e apóstolos levantados pelo Senhor, de todos eles que andaram com Jesus, o mais ardentemente apaixonado, aquele que fala com mais eloquência, aquele que foi nos lugares onde ninguém ia, era Paulo, que não andou com Jesus, mas ouviu falar dele. E de repente teve encontro com o Senhor. Isso na nossa vida faz muita diferença. Quantos de nós frequentamos cultos, celebramos ao Senhor no louvor, ouvimos atentamente a palavra de Deus, às vezes choramos, nos quebrantamos, mas a nossa vida para ali. A nossa vida com o Senhor, o nosso conhecimento de Deus para ali. Ou então o conhecimento de Deus vai até aquilo que você acha que Deus tem que te dar, ou até a bênção que você acha que tem que conquistar. Até ali vai o seu conhecimento de Deus. Não há nada além. E o Senhor, quando Jó faz essa declaração, ele estava inspirado pelo Senhor, porque o Espírito Santo ele veio com promessa do céu sobre a nossa vida, justamente para nos mostrar que não é assim, que há muito mais de Deus. O que nos for dado, as bênçãos que chegarem até nós, são apenas acréscimos. Mas se elas não existirem, já nos basta ter o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não entendo como que pessoas que têm alguma frustração na sua vida pessoal, na sua vida cristã, podem então se opor ao amor de Deus. E se você for conversar com um cristão de fato, alguém que segue a Deus há muito tempo, se você for olhar para a própria Bíblia, os grandes homens de Deus, eles não foram homens abastados, que tinham muito dinheiro, que tinham riquezas, homens de grande conhecimento. Não, eram homens e mulheres que eram perseguidos, que viviam um dia após o outro com a certeza de que se aquele dia fosse o último de suas vidas, para eles já bastava, porque eles tinham uma sua riqueza maior, que era a salvação. E nós nos deparamos com uma juventude hoje, com uma igreja hoje, completamente avessa a esse entendimento. Nós estamos em épocas em que as pessoas buscam a prosperidade, que as pessoas buscam suas próprias realizações. O meu sonho, a minha meta é fazer isso, e você vai traçando os seus planos e os seus sonhos sem sequer pensar se aquilo procede de Deus, se Deus está naquilo tudo, se é de fato o plano que Deus tem para você. Saulo, quando ele saiu para prender os judeus, ele achava que ele prendendo todos os cristãos, ele seria reconhecido como um cara. Ele provavelmente seria reconhecido pelos reis da época, e seu caminho, a sua ascensão até se sentar junto aos sacerdotes da época seria mais rápido. Talvez esse fosse o entendimento de Paulo, mas não era o plano que Deus tinha para ele. Deus queria que Paulo deixasse toda aquela velha criatura, tudo aquilo que ele achava que sabia de Deus, e se entregasse ao Senhor para que ele ensinasse quem ele é. Amém? Gente, amém? Amém. É assim, ó, eu no Brasil, vocês estão tudo dormindo, acho. Eu estou puxando aqui um pouco. Eu queria. Eu estou pulando um pouco por conta do tempo, eu sei que amanhã tem escola bíblica, então quero enxugar um pouco. Eu quero falar sobre outro capítulo, outra passagem bíblica em que Deus nos chama ao conhecimento. Oséias 6, capítulo 3, por favor, Tiago. Oséias 6, 3. É um texto muito conhecido e a gente às vezes o lê e o entende de uma forma um pouco errada. Diz o seguinte, Oséias 6,3: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Tá bom. O que acontecia nesse livro de Oséias para que o profeta Oséias então fizesse essa declaração? Esse livro, ele está... o povo de Israel, dentro desse período, era um povo que não queria saber de Deus. Era um povo que havia se contaminado completamente. Tinha uma vida dissoluta, uma vida... vivia solto, não tinha regra, fazia o que queria e esquecia de tudo aquilo que Deus fez. Nessa época aqui, o povo já tinha passado pelo deserto, já tinha visto o mar se abrir, já conhecia toda a história. Seus antepassados já tinham passado por isso e eles tinham acesso a toda essa história. E ainda assim, sabendo o que Deus tinha feito, ainda assim era um povo que não se
vocês vão ver depois, quem tiver interesse, é muito bom esse livro. Leiam a Bíblia, gente, leiam a Bíblia. A Bíblia é um manual de vida, a Bíblia é um manual de amor. Você quer amar, você quer ser amado, leia a Bíblia. Você vai aprender o que é amor de fato. E nesse capítulo aqui, Oséias 6,3, Oséias faz um chamamento a Israel. Chamando Israel à conversão, chamando Israel ao arrependimento. O início desse capítulo 6 fala assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Então Oséias estava chamando Israel para uma conversão genuína, para se voltar para Deus, para voltar aquilo que eles eram, para voltar ao Deus que eles tinham conhecido, a retornarem ao seu Deus, porque Israel estava caminhando de forma como não conheciam, eram pessoas que simplesmente não conheciam mais a Deus nas suas práticas. Começaram a aderir a tudo aquilo que lhes era oferecido, porque não tinham mais contato com Deus. Deus era alguém distante. E Oséias fez esse chamamento a Israel nessa época. E às vezes a gente pensa que essa palavra, às vezes a gente leva um texto totalmente diferente daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Essa igreja, esse Israel perdido, não está distante da nossa realidade. Não está distante da nossa juventude. E eu sou jovem. Eu sou, gente. 38. Eu tenho 38 anos. Eu me converti aos 16, 17 anos. Eu me converti numa igreja Batista Getsemane, era uma igreja tradicional. E eu fui a uma festa de casamento. Eu não cheguei à cerimônia. Eu fui a uma festa de casamento. Chegando naquele lugar, um grande galpão, tinha alguns jovens. Não era como hoje, quando tem festa, ou casamento, há música e dança, não. Era naqueles moldes antigos. Tinha uma mesa com os ibéricos e os crentes se reuniam em pequenos círculos e conversavam. E eu cheguei naquele lugar no dia 11 de junho. Cheguei naquele lugar e vi aqueles jovens. Eu não tinha problema nenhum. Eu era uma pessoa normal, tinha uma família normal. Mas eu olhei para aquele lugar, eu olhei para aqueles jovens e percebi que eles tinham algo que eu não conhecia. E eu até comentei com o pessoal do estudo dia desse, que eu na minha adolescência, às vezes eu bato um pouco na questão de juventude e adolescência, porque eu quando tinha a idade de vocês, eu tinha uma sede muito grande por conhecer a Deus. Eu não nasci num lar evangélico, eu fui a primeira da minha casa a conhecer ao Senhor. Depois de mim vieram os meus irmãos, por último veio minha mãe, mas eu não nasci num lar evangélico. O Senhor me construiu, o Senhor me chamou. Eu cheguei naquele lugar, quando terminou, eu falei para minha vizinha: eu quero vir aqui amanhã. E ela passava anos que estava pregando para mim, eu nunca entendi nada. E nesse dia que não tinha nada, eu quero voltar amanhã. No dia 12 de junho de 94, 95, não me lembro certo, o pastor Eli, mal terminou a pregação, que era o meu pastor, eu já estava à frente. E eu não conseguia chorar, somente eu ria, não sorria de gargalhar, mas havia um sorriso, uma alegria muito grande na minha alma naquele dia. Eu até brinquei com o pessoal do estudo que a minha vizinha que estava me evangelizando, ela pensou que eu estava demoniada. Porque na cabeça dela, a pessoa que aceita Jesus tem que ir chorando, eu não conseguia. Era uma alegria tão grande, tão grande. E eu fui com um sorriso estampado à frente. Não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fui. Dali em diante, a minha história tornou-se outra. Depois de mim vieram os meus irmãos. E meu pai não nos aceitava de forma alguma como crentes. Então, a gente ia para a igreja, tinha horário marcado. O culto, às vezes, aqui nunca, quando eu vim para Betel, o culto aqui sempre acaba cedo, como acaba agora. Então, estava 9 horas, a gente tinha que sair correndo, ficava doida para ouvir a palavra do pastor até o final, mas não podia, porque tinha que chegar antes, porque meu pai não queria que a gente fosse crente. Meu sonho, meu grande sonho, era participar da escola bíblica dominical. Mas eu não podia, havia uma escala. Olha, jovens, vocês que não vêm à escola bíblica dominical, eu e os meus irmãos, para que a gente viesse à escola dominical, não tivesse problema com meu pai, nós acordávamos domingo às 6 horas da manhã, limpávamos lavava, na casa não tinha negócio de limpar, lavava toda a casa, que são 2 andares, arrumávamos a cozinha, deixava tudo pronto para a gente poder ir para a escola bíblica dominical sem que meu pai brigasse. Tinha os eventos dos jovens e nosso sonho era participar de uma vigília, de um grande acampamento, a gente não podia. Nós íamos jejuar na nossa casa e orar para que Deus quebrantasse o coração do meu pai, para que a gente pudesse participar.
A igreja tinha um hábito muito bonito, que no final do ano a celebração era no colégio. Então tinha um culto de virada e todos se deslocavam para o 38 e havia uma grande festa. E o desejo meu e dos meus 3 irmãos era participar. E era muito engraçado, porque a gente fazia escala de jejum. Você vai jejuar hoje. Aí quem vai, sempre só dava para mim. E a gente ia na cara dura. Meu irmão, o dia que meu pai deixou, eu lembro que uma vez o pastor Fernando passou por ele na rua e pediu: deixa seus filhos irem lá. Meu pai era sisudo, fez assim, mas não mandou nem que ir não. E ele falou: ó, falei com seu pai, ele disse que deixou. A gente foi pro jejum e oração, para ver se meu pai deixava mesmo. Quando pediu, meu pai deixou, foi uma alegria. A gente não sabia, sabe? Parecia que tinha ganho um carro, alguma coisa, porque a gente tinha meu pai de dar um passe livre para que a gente frequentasse a igreja. E voltando um pouco a essa questão de quando eu falo para vocês que eu tinha uma grande sede por Deus, eu já fui no centro espírita. Uma época, o pessoal da minha escola estava me levando para ser testemunho de Jeová. Quando eu ia na missa, eu chegava chorando. Já quis ser freira. E eu fui a um convento uma vez, e chegando naquele lugar, eu vi a devoção daquelas mulheres. Eu me lembro que tinha um quarto, e as freiras me disseram: esse aqui é o quarto onde a gente se reúne para falar com Deus. Eu tinha meus 15 anos, faz muito tempo. E aquilo me deixou embriagada. Você tem um quarto para falar com Deus? E a gente não. Voltei para Brasília, eu estava no Nordeste, voltei para Brasília e falei: meu pai, eu tenho que ser freira. Falei: pô, você tá louca. E eu andei por várias religiões buscando o Senhor. Não tinha ninguém que me orientasse. Não tinha ninguém que me puxasse pela mão e dissesse: olha, eu vou te apresentar o Senhor. Até que um dia, num casamento, o primeiro milagre de Jesus na Bíblia foi aonde? Casamento. O primeiro milagre do Senhor na minha vida foi um casamento. Ali o Senhor transformou minha vida que, sem que eu percebesse, era água, apenas água, em vinho, em alegria. Porque dali em diante a história da minha vida, a história da vida da minha família foi transformada. Talvez eu não tivesse conhecido o Senhor naquele tempo, eu não sei. Talvez eu teria uma vida comum, como muitas pessoas têm, não sei o que aconteceria. Mas eu fui alcançada pelo amor de Deus naquele dia. Aleluia. E eu já vivi muitos milagres. Eu posso dizer a vocês assim, eu já passei por montes e passei por muitos vales. E eu digo a vocês que eu não me arrependo do dia que eu abracei Jesus. Ele foi o maior encontro, o maior amor que eu poderia encontrar foi Ele. Ele me surpreendeu e me surpreende a cada dia. Porque amar e conhecer o Senhor não está somente em manter-se feliz ao lado de Cristo quando tudo vai bem. Quando a gente de fato conhece o Senhor e se apaixona por Ele, não importa o que a gente esteja vivendo, não importa se você seja doente ou se você esteja com saúde, se você esteja empregado ou desempregado, se você esteja casado ou solteiro, não importa se seus sonhos foram frustrados, importa que você tenha o Senhor. Que você sabe que Ele é a sua âncora, que a mão dele te susterá, que a mão dele te colocará de pé todo o tempo. Ele é o seu protetor. E Ele é o meu maior amor. Então, quando a gente vê todo isso, tanto na vida de Jó, como na vida de Paulo, na vida de Oséias, nós vamos ver em toda a Bíblia homens que se prepararam com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Muitas dessas pessoas que foram alcançadas pelo milagre de Cristo não se contentaram em simplesmente estarem curadas. Elas queriam continuar a andar com eles. Eu quero te seguir, Jesus. Muitas vezes o Senhor fala: não, volta, vai contar para a sua parentela, conta para o seu povo o que te aconteceu. Seja uma testemunha minha. Mas muitos deles se agarravam ao Senhor. Porque quando você conhece de fato a Jesus, eu te digo, dizer não para o pecado não é difícil. Quando você de fato conhece a Jesus, dizer não para as suas vontades não é difícil. Bora lá, meninos e meninas. Menina, nós mulheres somos mais problemáticas. Quando você está namorando, que o cara te faz um pedido, você prontamente quer responder aquilo que ele pediu. Você passa o dia pensando na roupa que você vai usar, no perfume, na palma do cabelo que você vai colocar para ver aquele cara, não é não? Os meninos ficam horas mexendo com gel no cabelo, coloca de lado. Gente, e é sério, essa geração de agora, os meninos agora são muito vaidosos. É 40 minutos diante do espelho, é uma guerra você ter acesso a espelho. Então os meninos são do mesmo jeito. E os meninos param de frente pro espelho
ele e fica treinando. E aí, como é que você está? Duvido que vocês vão ter que ir diante do espelho, começando a sua imagem, para ver mais ou menos como você vai chegar naquela menina. Estou mentindo? Não. Não é. E para você que nunca beijou? Você fica treinando com travesseiro? Estou mentindo? Eu fiz isso muitas vezes. Eu fiz isso. A gente faz de tudo. Por quê? O seu primeiro encontro, o seu primeiro beijo, fazer o enésimo. Você, quando se encontra com aquela pessoa, você quer que ele se impressione. Você quer que ele olhe para você e diga: você é a mulher da minha vida. Vou casar com você. Fala sério, meninas. É desse jeito. Então você crê no que você vai falar, você pensa no que vai falar, como você vai beijar, onde você vai abraçar. É desse jeito que vocês pensam. É dessa forma. E esse contato que vocês vão tendo, vocês começam a conversar, começam a se paquerar, começam a se namorar e começam a conviver, e vocês vão conhecendo muito um do outro. Casado. Nós não temos romances, mas as esposas. As esposas conhecem muito mais seus maridos que as próprias mães deles. Estão mentindo? Esse negócio de dizer, eu conheço, meu filho conhece, não, porque conhece a esposa, que conhece chulé e outras cositas mais. A gente conhece muito bem porque a gente convive. Você começa a ver defeitos, qualidades. Você conhece a pessoa quando ela acorda, quando ela dorme, quando ela vai pro banheiro, quando ela sai cheirosa. Você conhece tudo. Não é assim? E você começa a conhecer a pessoa só pelo cheiro. Barulho do carro. Você, fulano está chegando. É dessa forma que acontece. Porque você começa a ter um contato diário. Você tem um contato diário e tudo que ela faz te é muito agradável. E para você é muito comum porque faz parte da sua vida. Quando você é casado, você até com os seus filhos, tudo que diz respeito aos seus filhos, ou até mesmo a sua família, é parte de você. O que você vai falar de um ou de outro é como se você estivesse falando de você. Você conhece muito, é muito você. Sua vida está neles e a vida deles é a sua. Não tem como diferenciar. Assim é o desejo do coração do Senhor para nós. Amém. Glória a Deus. Jesus poderia muito bem ter feito a redenção de uma outra forma. Deus poderia nos dar a redenção de uma outra forma. Mas quando o Senhor se dispôs a vir sobre essa terra, a nascer como homem comum, passar por ela como homem comum, e padecer na cruz, derramar o seu sangue, depois aparecer para os seus discípulos como Cristo ressurreto, era só com um propósito: nos chamar para perto de Deus. Às vezes vocês vêm falar um pouco sobre o véu se rasgou. As canções falam muito isso, né? E o véu se rasgou. Quando Jesus expirou, o véu se rasgou. Antigamente, esse acesso a Deus, como a gente tem hoje, onde você levanta suas mãos, uma pessoa às vezes profetiza, uma pessoa fala em línguas, outra tem visões, e todos vocês vêm aqui à frente e cantam, declaram testemunho. Antigamente não era dessa forma. Haviam pessoas reservadas para esses ministérios. Não era qualquer um que subia no altar. Era tudo muito restrito, tudo muito santo. Era tudo muito cuidadoso. E quando Jesus veio, que a Bíblia fala que o véu se rasgou em dois, o véu tinha mais ou menos a espessura de uns 30 centímetros. Então era um pano muito grosso. E no momento da crucificação, da entrega do Espírito de Jesus, a Bíblia fala que aquele véu se partiu. Aquele véu que separava o santo dos santos. Era um lugar onde poucas pessoas podiam entrar. E muitos daqueles que entravam não saíam porque não tinham uma vida reta. Muitas vezes eram mortos não pela maldade, não por isso, mas era porque a santidade de Deus era tão grande naquele lugar que o seu próprio corpo carnal não suportava a santidade de Deus. Aí eles morriam. Quando Cristo veio, entregou sua vida e expirou, dizendo: tetelestai, está consumado, foi pago por isso. Quando o Senhor entregou seu Espírito, a Bíblia fala que o véu se rasgou de ponta a ponta. Sabe para quê? Para mostrar para você, agora não são apenas sacerdotes, não existem homens exclusivos para entrar no Santo dos Santos. Agora o Santo dos Santos é para todos vocês. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi o caminho. Ele fez da cruz do Calvário ao Santo dos Santos um caminho manchado pelo próprio sangue dele, para que a gente tivesse acesso direto ao trono de Deus. Não tem mais uma separação. Você tem acesso ao trono de Deus. Glória a Deus. Conhecer Jesus é a melhor
descoberta para um jovem, é a melhor descoberta para um homem adulto, para uma mulher adulta, é a melhor descoberta para um crente. Porque conhecer Jesus é diário, é um convite diário, é um relacionamento diário. Eu tenho quase 20 anos ou mais de 20 anos de crente e ainda assim eu me vejo muitas vezes tão vaga, tão sem conhecimento de quem de fato é. Eu conheço fagulhas de Deus. Talvez eu conheça a unha do dedo mindinho de quem verdadeiramente Deus é. Há muito de Deus a ser revelado. Há muito de Deus a ser dado. A Bíblia fala que Jesus, quando a palavra que é aplicada no Velho Testamento, quando fala que ele se esvaziou, é kenosis, que é se esvaziar completamente, inteiramente. O Senhor sendo Deus e Rei, soberano, Criador, ali na cruz, ele se esvaziou por amor a mim e a você, para nos puxar para a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre os sinais das pessoas que conhecem a Deus. O primeiro sinal está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Por favor, quem puder abrir, 1 João 2, 4. Abriram? Eu não sei se vocês sabem, mas João é conhecido como o profeta do amor, o apóstolo da luz. Então, 1 João capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: aquele que diz, cheguei a conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Eu também, para ser breve, abra por favor só em Romanos 6, joga aqui para mim, Thiago. Romanos 6.